Que bosta. Ah, meu Deus do Isso céu. porque tu tava... Tá aí. Tá Começamos o 4º episódio do nosso podcast. Finalmente, cara. Meu Deus do céu. Ah, pra quem não sabe, esse é o 4º episódio. Sim. Se você ainda não assistiu os outros, corre lá, dá uma olhada e aí é isso aí. Exato. Inclusive, ontem eu tava conversando com o Inácio e ele falou... eu falei, não, vamos gravar o 4º episódio. Ele falou, o 3º. Eu falei, o 4º, cara, a gente tem 3. Não, o 3º. Eu falei, tá, tudo bem. Aí ganhei a aposta. Ele ganhou uma aposta. Qual que era o prêmio da aposta? O prêmio da aposta é eu chegar aqui 11h30 pra poder gravar. É isso aí. Aí eu Tô ganhei. muito orgulhoso. Eu ganhei. Ele da queria que Dalma. eu chegasse aqui, tipo, sei lá, 8. Eu falei, não, de jeito nenhum. Sábado é dia de dormir até tarde. Deixa eu ver se eu tô no foco ali. Foco, ó, tá no olho, é pra estar no foco. Eu cheguei a essa conclusão. Continua no foco. Porque a última vez deu problema, você lembra? Ficou focando aqui, cara. Ó, é pra tá focando. Se não tiver focando, Sony, pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu. Hoje a gente colocou um monitor ali gigante hoje. Cara, Pra gente tá se vendo ali. monitor gigante. Nossa, eu tô todo torto, né? Porque Eu eu tô ao aponto pra contrário. direita e ele aparece pra esquerda. Muito louco. Olha lá, tenta bater na minha mão aqui, vai. 3, olhando pra lá, vai. 3, 2, 1, vai, bate. Como você é idiota, cara. Como você é tonto, cara. Ai, meu Deus do céu. Então, Ai, primeiro, deixa eu falar, como sempre, do nosso patrocinador oficial, Nachos Film. só eu esqueço. Você esquece, mas é... Quem que arruma a mão? Qual é, mano? Porra. Melhor patrocinador que nós poderíamos ter. Muito obrigado. Todos os equipamentos, Obrigado. vídeos, edições. Obrigado. Exato. Então, se você quer contratar aí um videomaker ou um podcast producer, você pode contratar Nachos Films. Isso. Entra lá no Instagram, contrate. Nachos underline film. Nachos underline film. Or underscore. Ou underscore. Caso você Enfim, queira. Bem, vamos lá. Vamos direto pro assunto que hoje a gente tem uma coisa importante pra falar. Aliás, antes disso, pra quem não sabe, a gente deu uma pausazinha aí sim. nas gravações. A gente brigou. Não, mentira. Meu, muito corrido, cara. Foi muito corrido esses dias. Fiz algumas viagens que tinha que fazer pra trabalho também. Que isso, mano. Ah, meu Deus do céu. Enfim, não deu. Fiquei doente também. Que isso isso. foi... Isso foi um pouquinho que atrapalhou um pouquinho a produção do nosso 4º episódio. Mas na verdade, a gente não prometeu nada, né? Não. Não, a gente só tinha as nossas... Queremos 10 seguidores, conseguimos. Queremos 100 seguidores, conseguimos. 100 visualizações. Conseguimos. Ou, não, Agora a gente não ficou visualizações. 10 mil, né? Não visualizações. Nós tivemos 100 pessoas que ouviram. Sem ouvida. É isso que eu tava procurando a palavra. Nós tivemos 100 ouvidas. 100 ouvidas. Não, mas 100 pessoas, mais de 100 pessoas Cara, ouviram português é nossas muito histórias. O seu português tá piorando? Nossa. Ontem eu perguntei Ontem eu queria escrever um negócio pra minha irmã. Aí eu tava na cama, assim, a Cristiane tava quase dormindo. Aí tava falando sobre crossfit com a minha irmã, alguma coisa assim. Aí eu falei assim... Aí eu queria falar failure. Tipo, aí eu falei que eu tava falando pra minha irmã sobre, sei lá, talento, essas coisas, né? Era talento, esforço, tal. Aí eu queria falar failure. Eu não lembrava como é que era failure em português. Aí eu não lembrava em português. Não, sim. Aí eu falei pra Cristiane, caralho, como é que é failure? Aí ela, eita porra, Aí ela, fracasso. Aí eu falei, tá, então isso aí. Aí eu fui escrever A fracasso. pessoa traduz no falhou, né? Quando você falhou. Não, eu tava pensando falhou. Não, falhou, tô falando português de, né, Nossa, interiorzão. falhou. O cara falhou, né? É o que tu fala, E aí, né? peidão? Eu não sei se você viu o último episódio que eu postei lá, o último corte que eu postei lá. Aparece, eu botei a legenda. Aí a legenda, você falando com a Natália. Aí você fala, vamos não sei o que, vamos não sei o que. Tem uma hora que eu falei, Viu? véia. Veinha. A veinha. A veinha. Mas é normal. Viu? Eu Aí, sei que é velhinha. Mas é veinha. Tadinha da veinha. Ai, senhor. Então. É igual, tipo assim, peidou, velho. No Rio, o povo falava assim, aqueles caras peidou. Interior. E aí, peidou, velho? Orra, vai. Não, a gente falava, tipo, vai peidar? Vai peidar? Como assim? Tipo, quando você fala, vai dar pra trás?
Tipo, Ah, entendi, entendeu? vai peidar. Tipo, Não, o e aí, peidou, vai o peidar ou peidou, peidão? o peidou, Peidão. velho, era tipo assim... Nossa, você viu que caiu no rio, hein? Peidou, velho. Tipo assim, quando... Você viu o quê? Não, por exemplo, você viu que caiu, aquele carro capotou, hein? Peidou, velho, tá louco, tá medo. É tipo assim, entendeu? A ideia do peidou, velho. Caraca, essa medição. Soltou pum, velho. É. O cara tenta falar no português, hein? Soltou pum, velho. Cara, mas Não tem um faz monte de sentido. coisa aqui também desse tipo, né? Tem, Eu não tem vou lembrar agora, mas tem um monte de coisa. Bem, vários. como você falou, vamos começar. Hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. Sim. Nós vamos falar. Se você tivesse uma máquina do tempo. Yeah. Você curtindo aqui? Gostei do Se gancho. você tivesse uma máquina do tempo, Hum. o que você faria? Como você recomeçaria? O que você faria de diferente? Então, esse é o tema de hoje. Ah, você gostou da minha deixa, velho? Nossa, Foi demais. muito Não, legal. foi muito melhor do que eu tava pensando. Por isso que eu cortei. Pra Nossa. quem fala que eu corto. Não, você tá Pra certo. quem fala que eu corto, não. Não, eu não tenho. Motivo. Mentira. Eu não tenho problema desse tipo de corte, porque esse tipo de corte é muito bom. O meu problema, pra todo mundo saber, o meu problema é quando eu tô contando alguma coisa e alguma pessoa, não é o Inácio, alguma pessoa, inclusive a minha esposa, me corta. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de voltar àquele pensamento. Sim. Eu acho que eu tenho TDAH. Eu acho. Eu não fui diagnosticado. Todo mundo tem, cara. Porque quando a gente faz esses cortes, Agora ele é médico. Todo mundo tem. Não, todo mundo tem, porque qualquer pessoa. Você tá conversando, o cara corta, você fala, o que é falar? Não. Aí na hora que você vê, você tá falando outra coisa. Um monte de gente inteligente. TDAH específico ali. Muitas pessoas inteligentes não tem isso. Agora, quando a pessoa tem algum problema, que pode ser, inclusive, um problema... Tentando me posicionar na câmera. Então, eu acho que eu tenho algum problema, assim, de transtorno de déficit de atenção. E, por causa disso, eu esqueço o que eu tava falando. E várias vezes, assim, me distraiu alguma coisa, eu esqueço. Então, eu gosto de conseguir terminar meu pensamento. Mas, assim, cara... Fica engraçado, é isso que vale. Então você tá falando que você tem TH, você tá jogando bola. Tá lá, driblou dois, daí o cara do TH. TDAH, eu falei. Meu Deus. Tá lá, driblou um, driblou dois, tá correndo com a bola. Daí o seu companheiro pediu a bola, te cortou o raciocínio, você falou, ih, o que eu tinha que fazer? Ai, a bola foi. Perdi. Você é o quê? Você é coach, não é? Fala pra mim, você é coach. Não, eu sou videógrafo. Tá, mas você tem formação de coach. Tem. Educador físico. Tem formação de coach. Tá, treinador de futebol. Exato, coach. Treinador de futebol. Porque a gente tá falando aquele coach de o que é mais importante no futebol? O mais importante no futebol. O mais importante no futebol. O mais importante? É, o mais importante de todos. O que eu sempre falo para meus alunos não é o que eles consideram mais importante, mas para mim é comunicação. Tudo bem, eu acho, mas... Não, isso, a gente tá partindo do princípio que a pessoa tem habilidade. Ok, pode ser qualquer pessoa. Não, pode ser qualquer pessoa. Então, aprender, conduzir bola, aprender a tocar. Você está errado. Outra coisa. Estamos aqui agora, essa foi a minha primeira resposta errada. A segunda resposta, é isso que você tá falando? É. Não sabe? Não sei. Não. Tomada de decisão. Tá. Concorda? Concordo. Então, a tomada de decisão é a coisa mais importante do futebol. Porque, você toma pequenas decisões, muitas pequenas decisões durante o jogo. Qualquer esporte, na verdade, mas estamos falando de futebol. Se o cara driblou, e ele perde aquele foco que ele ia fazer por algum motivo, porque alguém pediu, porque ele olhou pra torcida e viu uma gata na torcida, ou um gato na torcida, ele pode tomar decisão errada, sim. E seria muito do meu estilo acontecer isso. Entendi. Tipo, o goleiro falar alguma coisa no meu ouvido e eu tomar uma decisão errada. Então, tomar decisão é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Se o cara super tem habilidade, ele vai fazer um gol, ele toma uma decisão... Não, estamos partindo de um cara que já tem habilidade. Não, o cara não tem habilidade. O cara é um defensor, por exemplo. Não, o cara não tem habilidade nenhuma. Ele tá começando. Qual a coisa mais importante? Tomada de decisão. Sim. Porque ele pode ser inteligente. Assim, olha, eu vou passar a bola pra vocês, tem que passar pra mim. Daí você tá falando pra mim que a tomada de decisão dele, de fazer o passe... De como fazer o passe, tomada de decisão. Tipo, eu posso ou virar meu pé e como bater é que ele assim... Treinando. Como é que alguém ensina? Como é que alguém ensina? Pra alguém ensinar, pra você aprender, você precisa do quê? Escutar. Inteligência. Entendi. Não, tudo bem, escutar. Então... Mas não adianta ele escutar e não tomar decisão. A tomada de decisão, pra mim, ela chega já.
Não, mas Tem ele umas não coisas adianta antes. ele Agora, se a escutar gente pegar uma pessoa que já sabe jogar, 100% Tá, concordo. mas e se ele escutar e não tomar uma decisão certa? Ele pode escutar não quer dizer nada. Ele vai escutar você falar, chuta! Aí ele vai e toca. Ó, vai, Ah, tô correndo com a bola. corre. Driblei 1, driblei 2. Ah. Tô aqui, não tô mais. Agora eu vou fazer um cruzamento. Porque minha tomada de decisão foi o quê? Vou cruzar essa bola. Isso. Aí eu cruzei errado. Por que tomou a decisão errada? Como? Porque Porque não o tem pé... habilidade? Não, porque o pé, ele Não, tomou a não tem decisão habilidade. errada, cara. Ali, de repente, ele não tava bem equilibrado pra fazer isso. Ele tomou a decisão errada. De repente, a decisão certa seria o quê? Tocar pra trás e o cara cruzar. É a decisão errada que ele tomou. A decisão que eu tenho vontade de falar para alguns alunos aqui na Austrália, a decisão correta pra você tomar é não ir no treino, cara. Isso é muito ruim. Não vai, cara. Tem uns caras muito ruins. Não faz Vamos lá, vamos voltar pro assunto, vai, sério. Exato. Máquina do tempo. Exato. Você quer começar ou eu começo? Você começa. Comecei. Então, o Inácio tomou a decisão de vir pra Austrália. Isso. E aí? O que você faria diferente? Bom, vamos lá. Hoje a gente até vê isso nos bate-papos aí do Facebook, quando as pessoas estão vindo pra cá. Uhum. E é gritante pra mim, e é nítido, que as pessoas que estão aqui hoje têm muito mais informação do que as pessoas que vieram na minha época. Ok, concordo. Vou dar um exemplo. Quando a gente veio, a gente tinha, acho que alguns canais pra ver. Tinha o The Hot, que estava em Brisbane. Tinha o Vitor Liberato, que estava em Gold Coast só fazendo intercâmbio. Tinha o Oi Austrália. E tinha o Casal na Gringa também começando. Tinha o outro cara lá também, que acho que era de Brisbane, Vida Dura Australiana, alguma coisa assim. Uhum. As informações que a gente tinha da Austrália era isso. Tá. Ponto. O que mais? Só. Ah, eu vou pra Austrália. Pra quê? Eu vou estudar inglês. Depois do inglês eu vou fazer algum curso. E eu vou comprando curso até o dia que alguém vir me dar um visto. Essa era a realidade de todo mundo. A gente não tinha, tipo assim, se alguém vai vir hoje pra Austrália e falar assim, cara, ó, viu, dá uma pesquisada nos cursos que tem hoje. Sim. Veja um curso que está na lista e na profissão. Não vá para uma cidade que não vai te dar esse visto, já vá direto para uma cidade assim. Ou, se você está só pensando num estudo, vai para uma cidade grande, você vai aprender, vai trabalhar pra caramba. Eu hoje conseguiria dar muita informação para essas pessoas. Até o ponto de falar assim, ó, cara, quando você for arrumar um emprego, tenta fazer isso, aprenda a fazer aquilo, faça um curso no Brasil disso, já venha preparado e pronto. Sim. Saiba que você vai sofrer. Não tinha isso antes. Então, tipo assim, na minha máquina do tempo, se eu estiver voltando só na época de vir para a Austrália, Sim. cara, eu ia pesquisar de um jeito muito diferente. Então, eu pesquisei. A gente estava indo para Melbourne, eu pesquisei no Google Earth onde era a minha escola, as regiões que eu queria morar, e eu andava no Google Street View todo dia para fazer o caminho, para saber se eu sabia chegar no lugar. Sim. Eu aprendi. Mas isso me fez chegar no lugar, para fazer o estudo. Ninguém falou para mim que eu tinha que estar num curso no nível avançado de inglês em 6 meses, menos de 6 meses. Ninguém falou para mim que o curso que eu estava fazendo não ia me dar visto no final. Ninguém falou para mim que esse curso que eu estava fazendo, que era um diploma avançado, o próximo era um mestrado. Eu começaria no certificado 3 e 4, depois de fazer o curso que eu fiz. Caraca, eu ia ter 5 anos de visto, aí eu poderia estar aplicando, de repente, até na minha profissão, de certa forma. E os agentes de imigração naquela época? Nunca soube deles. Fiquei sabendo quando eu mudei. Que na minha época, você ia na agência de intercâmbio e falava pra eles, quero ir pra Austrália. E aí o cara fala assim, você tem que ter tanto no banco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso. Faz um curso de inglês, tem que fazer uma carta mostrando seus laços com o Brasil ainda, que você vai voltar pro Brasil. Isso. Então, era isso que eu tinha. Eu não tinha nada além disso, cara. Essa era a agência de intercâmbio, assim, tipo, era sei lá, um agente educacional, no caso. Não, era uma agência, por exemplo, que chamava blá 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 Austrália. E aí, tipo assim, beleza, ó, bom, então o caminho é esse. Então eu vim pra Austrália pensando, vou fazer inglês, vou fazer esse meu curso e vou trabalhar em todos os lugares aqui com isso, cara. Vou ser muito fera. Não. Porque o meu curso, inclusive, não me dava direito a trabalho. Por quê? Eu fiz um curso para ser coordenador de Recreation Center, que é tipo um clube, vamos pensar assim. Então eu ia ser coordenador de clube, eu podia ser coordenador de times de futebol com esse curso que eu fiz. Aqui. Legal, né? Porque não, eu mas sou você fez físico. mas você fez o curso já, aqui. né? Fiz o curso aqui. Eu fiz esse diploma para ser coordenador desses lugares. Ok. Aí, minha primeira vez que eu fui aplicar nesse lugar, tipo assim, tá precisando de um coordenador. Eu cheguei lá, opa, eu fiz o curso. O cara falou, que legal. Você tem certificado 3 e 4 em fitness, então? Não.
Como assim não tem? Você tem esse como? Ah, porque eu tenho curso... Ah, mas o seu diploma não é válido aqui. Sim. Então esse curso que você fez, ele vale no Brasil. E aí? Aqui, ele vale, mas cadê o certificado 3 e 4? E aí? Aí não Aí conseguiu. nunca trabalhei na área. Entendi. Curso em vão. Aí depois, uma outra agência, daqui ainda, também sem muita informação, depois de 18 meses só, por que a sua esposa não faz um curso, sei lá, de dança? Porque a família dela tem academia de dança no Brasil, e aí a gente consegue provar de novo que ela tá voltando pro país para exercer a profissão dela. Aí você fala assim, tá, Isso fechou. foi, de novo, uma agência ou foi Uma agência ainda. um Agência advogado ainda. de imigração? Não. Aí, depois que a gente fez esse negócio com a agência, a Natália quebrou o pé. E aí falaram pra gente, cara, e o advogado? O advogado não, foi a gente, não, essa agência nem tem advogado, são só alguns agentes, pessoal de imigração. Eu falei, nem são de imigração, são de intercâmbio. Daí que eu entendi que tinha uma diferença entre Sim. agente de imigração e agente de intercâmbio. Eu falei, ah, tá. Daí na minha primeira conversa, ela falou, tá tudo errado, cara. Todos os cursos que vocês fizeram tá errado. Caramba. O curso tem que fazer esse. E ó, posso falar? Tem que mudar pra uma regional, esquece. Daí eu Caraca. falei, "Ih." Isso depois de quanto tempo? Nesse caso, nessa consulta, acho que 2 anos e meio. Porque você já tinha feito curso de inglês, já tinha feito diploma, a Natália já tinha feito... Tava começando o curso de Tava dança, começando. dela quebrou o pé, então a gente conseguiria uma extensão devido à lesão dela. E por A isso, gente nem pediu. e por isso que a Natália, o fato dela ter quebrado o pé, tornou ela mais dura dançando? Não, tô zoando. Cara, será que eu falei uma coisa boa? Né? Eu acho que ela vai brigar, ela vai brigar. Meu Deus do céu. Mentira, Natália. Natália, ó, você dança muito. Você nunca nem viu. Mas enfim, então esse seria a minha primeira coisa que eu ia mudar. Já sei o que eu vou fazer. Porque hoje, tendo as informações de hoje, nossa, eu faria tudo diferente. Vinha do Brasil, vou vir do Brasil, beleza, vou fazer os 6 meses de inglês. Talvez eu estude um pouquinho antes já no Brasil, só para dar uma melhorada, mas vou fazer os 6 meses de Tá, peraí. inglês. Vamos começar. O que você faria de diferente, então, lembrando do teu nível de inglês do nível de inglês da Natália? Da mesma época que a gente decidiu fechar. Sim. É isso que eu tenho que pensar. Já fechei. Isso. Não tem nada para fazer. Isso. Eu faria um curso particular de inglês, investiria um dinheiro nisso. No Brasil. No Brasil. 1 a 1. Ou que seja 1 a 1, uma vez por semana, e depois uma aula em grupo, alguma coisa assim de conversação. Para que pudesse me soltar e eu ficasse um pouco mais livre para poder conversar. Sim. Então, essa seria a primeira parte do meu ponto. O segundo ponto seria, vou pesquisar as cidades e os cursos que podem me dar um visto. E quais são as profissões. E o que eu estou disposto a abrir mão. Não vou trabalhar com educação física mais, vou trabalhar com outra coisa. O que seria? Então, é isso que eu faria de diferente. Por que é muito difícil para mim falar o que mais eu faria de diferente? Porque hoje eu estou numa posição muito boa. Hoje eu estou numa posição que eu falo, caramba, eu estou vivendo um sonho. Sim. Então, hoje o fato de eu estar vivendo um sonho, fala assim, mas se eu fizesse diferente, será que eu estou vivendo um sonho? Então, tipo assim, se eu pensasse na ordem cronológica, pensando na minha família lá naquela época, com as informações que eu tenho hoje, faria muita coisa diferente. Porém, com as informações que eu tenho hoje, eu já falo, opa, será que eu compro uma câmera já então? Será que eu já pratico alguma coisa assim? Mas aí é uma informação que não tem nada a ver com o fato de... Como que eu posso dizer? Não tem nada a ver com o fato do que mudaria o meu trajeto na Austrália. Porque isso foi uma coisa que aconteceu sem querer para mim. E hoje eu gosto. Mas assim, sobre estudo, sobre imigração, eu faria tudo isso de diferente. Pensaria num curso certo, de repente eu ia fazer marcenaria, de repente eu ia fazer massagem, de repente eu ia fazer alguma coisa assim, ao ponto de que eu estaria com esse visto há 2, 3 anos atrás. 4, talvez. Tá, então, a gente tem que pensar o seguinte, é interessante você falar isso, porque a gente precisa pensar que você está vivendo um sonho hoje, mas da mesma forma que você falou, será que eu estaria vivendo esse sonho? A gente tem que pensar que você poderia estar vivendo um sonho melhor, tá? Hoje você gosta de ser videomaker, você tem uma empresa, consegue ganhar dinheiro com isso, consegue sustentar a tua família, a Natália trabalha e tá tudo super certo. Agora, você lá atrás tinha um sonho de trabalhar, por exemplo, com esporte. E caso você estivesse trabalhando com esporte hoje, você poderia ser... A gente não sabe, você poderia ser o técnico da academia. Exato. Ou você poderia profissional. Você poderia ser o técnico da seleção australiana de futebol na Copa do Mundo, tá ligado? É por isso que eu falei, a partir do princípio das informações que eu tenho no processo imigratório, eu faria tudo diferente. Em relação às tomadas de decisões que eu fiz aqui, eu sou muito orgulhoso das decisões que eu tomei, pelo simples fato de falar, cara, eu tenho que partir para cima. Ponto.
Mas na maquininha do tempo lá, eu faria tudo isso diferente. Eu estaria com esse visto há 3 anos atrás, cara. Talvez eu estaria na mesma cidade. Qual? Não sei, talvez não era Melbourne. Talvez fosse, porque eu poderia ter feito um curso que estava na lista de Vitória. Sim. Vou fazer um. Esse curso aqui tá na lista de Victoria, yay! Aí eu vou lá, faço o curso, pronto, tô lá numa cidade que eu amei. Sim. Aí, pronto. Aí na maquininha do tempo, depois, é isso que eu falei. Não, deu tudo errado. Fiz o mesmo caminho. Se eu voltasse há 3 anos atrás, o que eu faria de diferente? Putz, cara, nada. Aí você fala assim, por que nada? Que foi a melhor decisão que eu tive foi vir pra cá. Por tudo que aconteceu, Covid, tal. Então, na máquina do tempo, faria um curso de inglês antes. Ok. Talvez eu pesquisaria um curso, de repente, assim como um amigo nosso, conhecido nosso, ele fez um curso de barista antes, Sim. comprou inclusive a máquina, alugou a máquina, aprendeu tudo lá, chegou aqui, olha, é uma profissão que é fácil de arrumar emprego se você souber fazer. Caraca, muito bom o que ele fez. Sim. Então o cara aprendeu lá, então eu faria alguma coisa desse tipo também. Eu não faria curso de cleaner no Brasil. Curso de cleaner? Não, é tipo assim, eu vou fazer um curso de limpeza para quando chegar lá trabalhando, arrasando no Até cleaner. porque tua esposa já fazia você fazer esse curso em casa, normal, né? Pai, se você é casado, você sabe o que eu tô falando. Exato, Já tipo, fazia isso direto. Nossa, Nossa, a gente já tinha experiência, assim, de cheguei lavar aqui, vaso. cheguei aqui, o cara falou assim, o que você faz? Eu falei assim, olha, eu trabalhei minha vida inteira com Depois que eu isso, casei. e depois que eu casei, Ah. virei cleaner. Exato, em Que casa, legal. tipo, lavando vaso. Ou então, faria curso de jardinagem, curso de barista, Uhum. porque jardinagem também tinha muita demanda em Melbourne, Sim. que eu vi. Talvez eu faria algum curso até de eletricista, que também dava algumas coisas legais. Ou, na época, que seria o mais interessante, porque eu já trabalhei com isso e sabia o que fazer, um curso legal de TI. Pronto, TI, aonde você vai, você aplica para TI. Mas tem muita questão de perfil, né? Tem. A gente tá. O que você está falando é algo relacionado ao que você poderia fazer dentro do teu perfil. Mas Não, não tem outros consigo me ver perfis, né? trabalhando de jardineiro, né? Não? Ué, mas tu Não. trabalhou, por exemplo, de cleaner. Não, eu trabalhei de jardineiro também em Melbourne. Então, isso que Tô eu tô falando, não falando. consigo me ver no Brasil falando assim, vou fazer um curso de jardinagem. Ah, Agora, sim. curso de TI, eu adorava mexer com computador. Eu já trabalhei como técnico de TI lá. Sim. Então, pô, legal. Então acho que eu vou fazer esse curso aí. Porque eu já fiz isso, eu gosto disso e vai me dar a chance. Então, se eu tivesse feito o curso de TI, eu tava em Melbourne com visto há muito tempo. Como é que valida o curso? Se eu fosse até São Paulo na época, ou então num CREF, para pedir o reconhecimento antes de vir, CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Se eu fosse até o CREF, alguma coisa, pedisse todo o reconhecimento lá do Brasil, ia sair muito mais barato. Eu conseguiria ter feito tudo isso num processo até chegar meu visto. Viria para cá com meu diploma reconhecido. Teria que fazer só uma prova aqui. Aí esse curso que eu tinha feito, aí ele valeria. Aí eu poderia trabalhar em qualquer lugar como coordenador. Putz, isso ia ser ótimo para mim. Ia mudar tudo pra gente. Isso que eu falei. É difícil hoje, na situação que eu tô, falar, eu mudaria alguma coisa. Não, cara. E no casamento? Briguei várias vezes com a minha esposa, assim como você briga com a sua. O que você mudaria? Nada. Eu não brigo, claro que eu não brigo com ela. Ela briga comigo. Enfim, é isso. Então, não se arrependa das atitudes que você já teve, faça de tudo para mudar agora. Não existe máquina do tempo. Mas, não existe máquina que vai te levar ao passado, mas existe uma máquina, poder de decisão, que vai te levar a um futuro melhor, né? Que vai te trazer um futuro melhor. Eu não sou coach. E se você quiser me contratar como coach, ligue agora aqui no número aqui embaixo. Ó. Não Arrasta, tem número? Arrasta pra cima, gatinho. Não sou coach. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Não, eu entendi, mas realmente não tem como mudar o passado. Mas tudo gira em torno de informação, né? Sim. Eu acho que tudo que ele falou converge para informação. Na verdade, você tomou algumas decisões baseadas na informação que você tinha naquela época, né? Isso não quer dizer que foi errado. De Mas repente foram foi decisões melhor. prematuras. Porque o que eu quero dizer com decisão prematura é, você tá empolgado. Esquece, cara. O equilíbrio é tudo, né, cara? Sim, Então, quando você tá pra vir, isso que eu falei, no meu caso, vendi uma casa, então eu tinha dinheiro, tava tudo na mão. sim. Era só vir. E aí, o planejamento, ele vem diferente, cara. Porque quando você tem tudo na mão, o seu planejamento, se não der isso, eu tento aquilo. Se não der isso, eu tento aquilo. A gente já falou sobre isso. Já. Agora, se você precisa e não tem o que fazer, você faz acontecer, cara. Se eu te der $500 para passar um mês, putz, não é suficiente, por exemplo.
Mas só tem isso. Não tem outra escolha. Vai acontecer. Você vai fazer de um jeito que esses 500 durem o mês inteiro. Ah, vou ter que... Isso aqui eu vou mudar, vou fazer o pagamento mais pra frente. Isso aqui eu vou pagar o mínimo disso. Isso aqui eu vou ter que fazer aquilo. Você vai fazer acontecer. Mas você acha que, por exemplo, hoje nós somos bombardeados por informações. Nós todas as pessoas que querem vir para cá, para a Austrália, ou querem ir para outro lugar. Você acha que mesmo assim as pessoas cometem os mesmos erros por causa Muito. por causa de ser, sei lá, muito emocionado? Olha, muita informação também tem uma outra coisa. Você tem que aprender a filtrar. Sim. Se sabe filtrar, pô, beleza. Agora, vamos falar, tem muita informação. Mas aí vem a atitude. Tem gente que não busca informação. Tem informação. Antigamente eu buscava e não tinha. Não tinha. Hoje tem. Até por causa desse mundo digital, do telefone, toda hora. Então, Sim. Hoje tem. Agora, o mais importante de tudo isso é você tem que saber filtrar. Você tem que escolher a informação que cabe para você no seu perfil. E cada vez vai, como que fala? Encurtando, não, narrowing, ficando mais... estreito, vai. Estreitando. Estreitando até chegar onde você realmente quer. Quando chegar, você vai filtrar e vai aplicar isso pra você. Mas a informação. Eu vejo gente Cara, eu vejo gente no Facebook falando: chego com meu marido e 76 filhos em 3 dias. Alguém sabe de alguma acomodação? Hã? Quantas vezes você já viu isso, cara? A pessoa fala assim: tô indo com meu esposo, eu tô indo com meu esposo e meus 2 filhos. E aí, eu queria saber se alguém tem alguma casa toda mobiliada. Ainda fala: ah, mano, para, velho. Gente, 100 pessoas assistiram a Não, gente, sério, ouviram, e a gente vai ser cancelado agora, com 100 pessoas só. Mas ó, Poxa. não sai daí, a gente tem um comercial pra você. Então tá aí. O nosso primeiro comercial tá aí. A gente tá fazendo um comercial divulgando a nossa própria empresa. Então dá o seu like. Escreve aí embaixo. Esse é o primeiro comercial do Rhodes Podcast. Então, por favor, deixa seu like, cara. Comenta, faz alguma coisa pra gente continuar fazendo isso aí. Lembra, nós tem 100 ouvidas. Olha só, o Inácio hoje tava puto. Não. Esse é o comercial. Ele tava puto porque a gente tem que montar tudo, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que fazer um monte de coisa por vocês. A gente tem que acordar cedo. Dalmo chegou aqui que horas? 11h30. E eu tô... Vocês não têm noção quanto tempo isso demora pra fazer? O tempo que demora pra chegar aqui, 40 minutos. Eu demoro 40 minutos pra chegar aqui. Quanto tempo demora pra editar, Dalmo? Demora 3 horas pra editar. Quanto tempo demora pra transferir os arquivos, Dalmo? Aí demora muito. Depende. Ainda mais porque a nossa empresa, a empresa que patrocina a gente... Você gosta de dirigir, Dalmo? Nachos Você gosta de Underline... dirigir, Dalmo? Peraí, tô fazendo comercial. Nachos Underline Film. Nachos Underline Film, ela é filmes? Vai. Bem, ela... Filmes. Tá. Mas deveria ser filmes, mas é filme. Ah, Nácio, tu tá brincando comigo. Eu errei. Tu tá brincando comigo. Olha, nem ele sabe o Instagram dele. Então, mas essa empresa, ela grava tudo em 4K, gente. Ela filma muito. Ela tem um som maravilhoso, Rode, entendeu? Então, ela é muito boa. Então, por causa da qualidade das imagens, demora um pouco para ser transferido, para ser editado, etc. Enfim, continuando. É isso que eu faria no meu passado, é isso que eu faria pro meu futuro, e agora vamos escutar a versão do Dalmo. Dalmo, o que você faria? O que eu faria? Maquininha do tempo. Então, eu acho o seguinte, O cara fala assim, o que você faria? Tinha uma menina chamada Letícia, antes de eu conhecer a Cris. Não. Casaria. Mentira. Não. Desculpa, Cris, é só uma piada ridícula da minha parte. E pior é que tinha uma Letícia mesmo. Mentira. Imagina, cara. Imagina esse tênis dela. Não, assim, não tinha, não. Tu falou pra Tu falou pro Inácio. Não. Você sabe o que significa isso aqui, ó? Não. Não? É o jeito que vocês falam porra, né? Tipo, pá. Não, claro que não é. Dercy Gonçalves, né? Não, claro que não é. A Dercy Gonçalves era carioca? Nem sei. Não, mas ela falava... pá. Eu falava mesmo. Tu sabe imitar a Dercy? Quê? Tu sabe imitar a Dercy? Claro que não. Mas tu sabe imitar o Silvio Santos? Não sei imitar. Claro que sabe. Não sei imitar, Eu Dalmo. já vi tu imitando. Como é que seria o seu passado? Como é que seria? Ô, O seu passado te condena. passado Não. seria. O que você faria? Então tá, vai lá. Vamos pra Austrália?
Então, Chegou lá, voltou. na verdade, tudo que você falou, que você não fez, foi o que eu fiz. Ou seja, o fato quando a gente decidiu vir para a Austrália, nós decidimos porque eu fiz um intercâmbio em San Diego, como eu falei no último episódio. Então, eu meio que já estava com essas informações, muita informação sobre intercâmbio em geral, desde antes, algum tempo antes, porque você veio primeiro que eu. Então, na minha época, já tinha mais informações. Eu ouvia muito um podcast, porque lá do Canadá, tanto o podcast quanto o YouTube, né? Do Canadá Diário. Eu ouvia muito. Então, eu já meio que tinha uma noção, porque eles faziam isso que a gente tá fazendo aqui. Sim. Então, eu já tinha meio que uma noção. Depois, eu comecei a ouvir muito o que a Priscila do Oi Austrália falava. Comecei a ouvir o que o casal na gringa falava, o Lucas e a Dani. Comecei a ouvir... eu acho que eram esses dois que eu entrava. Depois... era mais esses dois canais. E por eu ter mais informações nessa época, eu já meio que sabia que tinha agente de imigração, já sabia que tinha agente educacional. Eu não lembro, eu acho que a Seven Migration, ela não era ainda grande, a empresa de advogados de imigração e tal. De repente nem existia na época que eu vi, 2017, 18, 19, sei lá, não tinha ainda. Quando que você veio pra cá? 2019. Você veio pra lá em 2019? Eu vim direto, então. Que mês? Março. Março. Então, a questão é, quando a gente tomou essa decisão de vir pra Austrália, eu lembro que, tinha uma outra menina que era canadense, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é canadense e ela estava morando aqui em Adelaide e ela fazia vlogs aqui em Adelaide. Então ela ia lá pra Brighton, ia pra Glenelg, ia pra lá pro market lá na City. Então ela dava algumas dicas, tipo, eu vim aqui no market, peguei uma caixa de banana, não sei o que, lá na xepa, não sei o que. E aí eu já me liguei nessas coisas. Beleza. Fiz tudo o que deveria ter sido feito naquela época. A empresa que eu vim, a Think Australia, a empresa de intercâmbio, né? A minha agente educacional, a Ana, ela já estava morando aqui há algum tempo, então ela sabia, tipo, muito. Ela morava em Sydney. Quando nós decidimos vir para Adelaide, nós meio que não sabíamos que era regional. Nós decidimos porque a gente queria ir para uma cidade de interior, um pouco menor, etc. Menor que tivesse tudo, ou seja, menor grande. Exato. E acabamos vindo para Adelaide. Mas, por exemplo, eu não sabia do clima de Adelaide. Sabia sim, eu olhei, o clima é tanto, mas eu meio que nunca imaginei que a gente fosse ficar 8 meses no frio. Eu não imaginava isso. Eu imaginava, tem as seasons, né? Como é que é season? Ai, caralho. Estações bem definidas, mas não sabia, eu pensava, né? As estações, primavera floresce, o verão é quente, o inverno é frio, o outono cai folha. Tá, mas ninguém me disse que das 3 estações todas elas eram frias. Então, a gente ficou... Acontece tudo isso, mas no frio. Mas no frio. E aí, chega no verão, é calor. Beleza. Então, essas coisas a gente teria... a gente sabia. Porém, uma das coisas que nós não sabíamos, que nós soubemos aqui na Austrália, foi que, pelo fato de nós sermos fisioterapeutas, nós poderíamos reconhecer nosso diploma como o diploma de Remedial Massage Therapist. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, quando nós decidimos, Cristiane vai estudar e o Dalmo vai ficar trabalhando que nem um doido, beleza, nós saímos de lá com a certeza de que nós faríamos isso pelo fato daquilo que eu falei. Cristiane é tímida, ela, sei lá, tinha que aprender inglês, porque senão ela não ia conseguir aprender inglês sozinha, sei lá, saindo na rua, tal, não sei o quê. Pode ser que a gente, de repente, poderia ter feito um curso de inglês, ela poderia ter feito um curso de inglês no Brasil. Ela tentou fazer isso, nós tentamos. Eu paguei durante muito tempo aquele English Live,
né? Então eu fazia, mas eu pagava para mim. Então eu ia lá, fazia aulas de inglês para melhorar um pouco o Uhum. meu inglês, não deixar de falar inglês lá no Brasil, principalmente depois do meu intercâmbio. Mas ela fez algumas aulas e ela, sei lá, não era o tipo de educação que ela gostava, assim, tipo, Uhum. online, tal. Para ela No era Brasil é melhor ter. difícil, cara. É difícil. Para ela era melhor ter uma presencial. E no Brasil, o presencial, ele é um pouco complicado, porque no Brasil o presencial é uma vez na semana, ou duas no máximo. Então, meio que você vai lá, faz 2 horas É por isso que eu ia semana, falar, né? Não né? é imersão, né? Você vai lá, É, você fica 2 horas só, vai exato. embora. Vai embora e depois não Às vezes fala era muito nada. mais fácil ter uma vez na semana, 3 horas seguidas ali, ó. Acho É. que ia ser muito melhor, de certa Não, forma. às vezes acontece. Por exemplo, se você for sábado, geralmente no sábado é uma vez por semana, mas a quantidade de Uhum. horas é maior. Ou você faz 2 vezes na semana, uma Sim, quantidade sim. menor, alguma coisa assim. Mas a imersão ela é muito importante. Então, a gente não via filme. Eu adorava ver filme em inglês, mas a Cristiane gostava de ver filme legendado em Dublado? português. Ah, tá. Então, ou seja, a gente não fazia o que todo mundo fala para fazer. Ah, não, veja filme em inglês, Ou legendado legenda. em inglês, para a gente poder ver o som e ler, né? Então, nós não fazíamos isso. Então, uma das coisas que eu sugiro que as pessoas façam se puder, faça um curso de inglês. Na verdade, se puder, não. Isso é essencial. Assim, se puder, que eu digo financeiramente. Mas se a pessoa tem condição financeiramente, faça curso de inglês para não chegar aqui zerado no Brasil, né? Eu faço curso de inglês no Sim. Brasil para não chegar zerado. Pode ser online, se você gosta desse tipo de educação. Pode ser presencial. Mas se você chegar aqui com o básico, já vai ser ruim. Porque o inglês que a gente aprende no Brasil, ele é diferente do inglês daqui. Então você chega aqui pensando Uhum. que fala inglês, você sempre baixa um nívelzinho de inglês por causa do inglês australiano. Beleza, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu faria diferente, no meu caso, a, a, a gente chegando aqui, nós pagaríamos. O que foi? Desculpa. Nada, eu fiquei quieto. É Não. que você falou negócio de inglês, eu lembrei de um cara, tem até um memezinho curto que ele fala que ele tá conversando naquele. Nem sei como ele fala, Omegle, sei lá. É um aplicativo lá que o pessoal vai lá conversando. Cambly. Não, Não? não tem nada a ver com. Não é Ah, de tá. inglês Ah, em sim, si, é sim. de conhecer as pessoas. Omegle, sei Não lá como é sei. que. Gente, que burro, não sei falar. Aí uma menina chega assim, ela não fala inglês, ela vai falar com o cara. Ela fala, Hey, how are you from? Daí o cara fica olhando, I'm from good, thanks. I'm from good! Porque a pessoa falou, Hey! Ao invés de falar assim, Where are you Ah, from? how How are are you you from? from? Daí o cara falou, I'm I'm from from. good, thanks. Então, é tipo isso. Ai, cara, muito É engraçado. tipo Quando isso, você só vem que. pra cá, você descobre que o seu inglês é esse, né, cara? É Exato. isso que eu quis dizer. Mas aqui é pior do que isso, tá, gente? Porque se você entender o que ele tá perguntando, já é uma coisa. Porque, por exemplo, a pessoa perguntar How are you from? E a outra que não sabe nada responder I'm from good, ela entendeu o que ele falou. O problema é quando a pessoa fala e você não entende, né? Aí o que você faz no começo? Yeah, yeah, Yeah. yeah. Então, é tipo isso. O cara tá falando assim, você matou alguém? Sim, Yes, sim, yes, no yes, I Brasil. did, I Em did. Brasil, em Brasil. Actually, a lot. É. Então tem isso. Esse é o problema de você chegar aqui com inglês, ou sem inglês ou com inglês muito básico. Então, voltando, eu faria o seguinte: sabendo que, como fisioterapeuta, a gente poderia reconhecer nosso diploma para ser Remedial Massage Therapist, eu teria feito isso antes. Tá ligado? Tipo, até eu mesmo teria feito isso. Porque nós demoramos. A Cristiane estudou 8 meses, que foi o nosso primeiro visto. Quando nós fomos renovar o visto, nós fizemos uma consulta com o agente de imigração. O agente de imigração não falou isso, né? Não falou, vocês podem pegar o diploma dela de Remedial Massage de fisioterapia e mudar para Remedial Massage Therapist aqui, reconhecer, para poder trabalhar com isso e depois aplicar o visto como massoterapeuta, que é o Remedial Massage Therapist. Então, nós não sabendo disso, ele orientou a Cristiane a fazer o diploma de Remedial Massage Therapist, que era 1 ano e meio, se eu não me engano, e fazer massagem ayurvédica.
Acho Sim, que é isso. aquela Ayurveda lá. Ayurveda. Massagem Ayurvédica, sei lá, para poder completar os 2 anos, porque para você Sim. ter direito ao 485, etc., você precisa estudar mais de 96 semanas. Então, o curso de Remedial não dava essa quantidade de tempo. Então, ou era um ano e mais um ano do curso de massagem Ayurvédica. E aí, o que aconteceu? A Cristiane, num grupo de fisioterapia, uma pessoa que já estava aqui falou: não, mas você, como fisioterapeuta, você pode reconhecer o curso o Sim. diploma de Remedial, e aí você só precisa pagar, você não precisa. Se eu não me engano, é RPL o nome do reconhecimento. E aí a Cristiane fez isso. Eu não fiz, porque eu já não estava mais trabalhando como fisioterapeuta. Porém, eu poderia ter feito isso antes, né? E isso, de repente, faria com que, também, igual você, nós tivéssemos com visto há mais tempo. Porque isso gerou uma bola de neve, né? Porque eu fiquei 8 meses trabalhando e sem estudar. A Cristiane só estudando inglês. Aí, beleza, renovamos o visto. Aí depois ela renovou o visto por mais um ano, quase mais 6 meses, alguma coisa assim, de inglês. Porque ela ainda precisava de inglês, ela ainda não tinha chegado no nível máximo lá. Eu continuei trabalhando. Quando ela conseguiu reconhecer e começou a trabalhar com Remedial, o nosso segundo visto já estava vencendo. Então, e eu também tenho um problema da minha idade. A minha idade, eu já estava no limite de fazer um curso de 2 anos para ter um caminho por mim, e depois ter mais um ano no final, mais 2 anos no caso, um ano do 485, que é um ano só para trabalhar, para pegar experiência, e depois mais um ano meio que para eles me chamarem, né? Podendo me chamar, porque eu teria que ser chamado até 45 anos. Então, no meu caso, isso também tem um peso. Então, ela ficou trabalhando durante esse período que eu estava estudando. Eu estudei 2 anos de carpintaria. Eu decidi carpintaria por causa de, sei lá, de afinidade com coisas manuais. Apesar de eu não ser, sei lá, maravilhoso com coisas manuais assim finas, mas eu consigo fazer coisas grandes assim manual. E pelo fato de eu, sei lá, eu poderia ter escolhido, sei lá, chefe, né, cookery, para ser chefe de cozinha, e eu não gosto de cozinhar. Poderia ter escolhido mecânica, e aí eu sempre tive um pequeno problema com mecânica, eu não sou o cara que gosta mais de carro, então dessas aí eu preferi fazer marcenaria. E aí, carpintaria no caso. E aí, eu o que que nós faríamos diferente? De repente, nós teríamos reconhecido o meu diploma também, como Remedial Massage Therapist. De repente, eu teria, no primeiro ano, eu teria trabalhado Com como isso. Remedial. Porque daí você já tá ganhando até melhor. Eu poderia ter ganho melhor, mas a questão é que nesse, sei lá, no primeiro ano que nós estávamos aqui, eu poderia ter reconhecido e no tempo que a Cristiane estava estudando, eu poderia ter feito a experiência e aplicado Sim, aplicado no caso, sim, sim, sim. claro, entrou pandemia. Eu não sei como que seria nessa questão da pandemia, como aqui em Adelaide estava fechado, e a própria Cristiane, a Natália não pararam de trabalhar muito tempo por causa disso. De repente eu teria continuado, e hoje, certamente, hoje tem Estaria com 5 visto. anos, eu estaria, de repente, quase na metade do visto provisório do 491. Então, eu não me arrependo de. Não é nem arrependimento, mas eu não faria diferente essa questão de estudo. Muita gente fala, mas você poderia ter estudado já alguma coisa e a Cristiane Você ia trabalhado, atrasar ainda etc. mais a Cristiane. Exato, e atrasar ela. Então, isso eu não faria Foi, diferente. foi exatamente o que a gente fez. Exato. Tipo assim, eu poderia ter colocado a Natália para estudar, mas eu também não falava inglês. Eu só era mais solto que ela. Então eu falei assim, eu acho porque na época minha profissão estava em Vitória, mas assim, a profissão quando eu falo que estava em Vitória, é tipo assim, o educador físico trabalhando com autista, eu sabia que isso era uma profissão boa lá. E era só isso que eu sabia, não sabia que tinha alguma coisa a ver com imigração. Eu sabia que era uma profissão
que todo mundo fala, essa profissão é boa, dá visto. Só isso. Então, tipo assim, eu falava, vou fazer o inglês, porque eu fazendo inglês e já começando, já trabalhando direto nessa área aqui, vai ser rápido pra gente. Claro que não. Sim. Como você... Talvez hoje eu faria um pouquinho diferente também, colocar de repente a Natália para aprender o inglês, porque eu saía na rua e eu falava com as pessoas, eu já falava sozinho, sem ir no inglês. Só que assim, ao mesmo tempo não dá para me arrepender, porque isso que eu falei, em 6 meses, eu já estava trabalhando em vários clubes de futebol, já estava fazendo umas coisas diferentes. Com um ano eu já estava praticamente 1 ano e meio, eu já estava entrando no Melbourne City. Entendeu? Então, não dá foi pra bom. gente falar que se arrependeu. O que Não, é isso que eu falei. A gente nunca pode se arrepender do que a gente já fez. Exato. A gente tem que se arrepender do que a gente não tá fazendo agora, no passado, no presente. Então, tipo assim, se eu não tô fazendo agora, eu vou me arrepender no futuro. Não, Mas do que eu você fiz no pode, passado, já foi, você né? pode se arrepender. Não, se eu não fizer, tô falando. Mas aí você pode acontecer outra coisa, né? Tipo, mas você Tá. pode Sim, acontecer. tem razão. A questão é que eu acho que para adiantar o processo, para adiantar, no meu caso, no caso da nossa família, para adiantar o processo, realmente eu poderia ter feito esse reconhecimento que eu não sabia. E Uhum. aí, mais uma vez, entra na questão da falta de informação. Então, hoje, como as pessoas têm muito mais informação do que nós tínhamos, é extremamente importante que as pessoas entrem em contato com os advogados de imigração, os agentes de imigração, e lembrando que existem diversas profissões. Existem, sei lá, milhares de profissões, quiçá milhões, eu não sei, deve ser milhares, centenas de milhares de repente. E o advogado de imigração, ele não vai saber, não tem como ele saber todas as profissões, todos os processos, todos os detalhes de todas as profissões, mas ele hoje é o profissional mais capacitado para te dar informação, porque se ele não sabe, o trabalho dele é procurar saber sobre aquela profissão. Clínico geral do hospital. Exato. Ele tem que procurar saber sobre aquela profissão e te dar uma informação mastigada, porque aquilo é o que vai depender o teu futuro, assim, dentro da Austrália. Eu já escutei de advogado de imigração, o cara falando assim, cara, na boa, vai pro Canadá, desiste, esquece. Escutei desse jeito. Eu falei pro cara, mas como assim esquece? Eu não posso fazer outro curso? O cara falou assim, olha, até pode, mas eu não vejo muito futuro, não. Na verdade, eu acho que o agente de imigração, por ser a pessoa mais indicada para falar para você qual é vamos dizer, qual é o caminho que você tem que seguir, eu acho importante você procurar um agente de imigração nesse sentido, né? De tipo, como a gente não tinha informação, qual é a pessoa mais capacitada para poder ter essa informação oficial, porque essa é a questão, é ter a informação oficial, porque tem muita informação, sim, mas a informação oficial, quem pode dar é o advogado de imigração, o agente de imigração. Pede você de ir lá procurar essa informação. Exato. Não oficial em vários outros lugares, filtra, busca a informação do jeito que você quer, e aí sim você vai no oficial já filtrado, sabendo o que você está buscando. Exato. Aí tudo bem. E aí, só não se baseia na outra informação que não é oficial. Exato. É só a informação que não é oficial, que você tem uma base, né? É uma base para você chegar lá e perguntar, saber até o que perguntar. É mais importante a pergunta do que a resposta. Então, eu acho que no nosso caso, o que a gente se arrependeria é, de repente, de não ter informação. E aí, o fato de não ter informação não depende da gente. Depende muito mais do externo, né? Sim. Então, hoje, a única coisa que eu posso falar, eu faria diferente, eu teria... Bem, aí não teria, né? Não teria, porque eu não teria informação. Entendeu? É bizarro essa parada. Se eu tivesse informação lá no começo, eu comprava câmera antes. Já começava a trabalhar com isso antes. Exato. Faria um curso de vídeo. Exatamente. Então, hoje, assim, gente, informação. A palavra hoje do podcast é #informação. Procure informação oficial e, em cima disso, tome suas decisões. Agora, se você tomar uma decisão e fizer merda, aí o problema é teu. Né? Aí o problema é da pessoa. Então, é isso aí. Não esquece, se inscreve no canal, aperta o alerta, blim, 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 comenta, deixa seu like. É isso aí. Gente, muito obrigado de novo por estar assistindo mais um episódio com a gente, ou escutando. O que foi? Porque o que seria blim, blim, blim? Alerta lá, blim, blim, blim. Não faz nenhum barulho. Beleza. Tá bom.
Mas é isso. Muito obrigado aí por terem ouvido de novo. Mais de 100 pessoas. Eu postei ontem, imagina isso no auditório, 100 pessoas, gente falando. O Inácio falou, não, porque eu posso, porque eu sei falar, eu consigo, porque eu sou desinibido. Valeu, gente. Meu Deus. É que eu tava olhando aqui ainda, vai lá. Tu é Beleza? sinistro pra caralho. Tudo errado, né? Valeu, Aquele galera. vozinho. Bate aqui. Bate aí. Falou, até Valeu. mais. Até a próxima.